E nessa manhã eu quero refletir com você lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, 9 e 10. Versículos de 8 a 10. Romanos 13, de 8 a 10. Romanos 13, de 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Nesses últimos dias, tem uma frase na internet que está em alta, que é uma frase mais ou menos assim: o óbvio precisa ser dito. Você já viu alguém falar isso? Em qualquer área aí, qualquer influencer deve ter usado essa frase. O óbvio precisa ser dito. E nessa manhã eu quero convidar você a pensar comigo que o óbvio precisa ser dito por um filho de Deus também. Porque de vez em quando a gente corre o risco de entrar no modo automático em relação às coisas que a gente conhece, em relação aos textos que a gente já decorou, em relação a ter uma experiência de fé de décadas, e não se atentar ao fato de que o óbvio precisa ser dito e relembrado. E é o que eu quero conversar com você nessa manhã. Você leu comigo aqui Romanos 13, e no versículo 8, o apóstolo Paulo já começa dizendo uma coisa muito curiosa. Ele diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros. E aí a gente consegue extrair três primeiras lições dessa primeira fala do apóstolo Paulo: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. A primeira característica do amor que Paulo está descrevendo aqui é que o amor é uma dívida impagável. Em que sentido? Presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo mais ou menos assim: na vida você pode contrair um monte de dívida. Pode ser que você esteja aqui nessa manhã devendo alguém, devendo o banco, está tudo certo. Quem nunca deveu alguém alguma coisa, que atire a primeira pedra, não é, irmão? Só que dívida com banco, com alguém, de algum jeito você paga. Parcela lá, suja o nome, negocia, você paga. Paulo está dizendo: qualquer dívida você tem que pagar, dá um jeito, é possível você pagar, mas tem uma dívida na sua vida que, por mais que você se esforce, por mais que você ache que entregou demais, nunca vai ser suficiente para você pagar. Paulo está dizendo: tem uma dívida que nunca vai ser sanada, que é a dívida que você tem em relação a outra pessoa, para amar essa pessoa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, meu irmão: nunca vai existir uma quantidade suficiente de amor que você entregue para alguém e que você diga, agora está no limite do que essa pessoa merece. Está dando para entender? Por pior que seja a pessoa, a nossa tendência às vezes é dizer, aqui eu entreguei demais e essa pessoa não fez por merecer, então de agora em diante, no que depender de mim, acabou. Aí vem a palavra de Deus e está dizendo: acabou coisa nenhuma. Nem você tem amor suficiente demais para entregar, para sanar a dívida, e nem a outra pessoa
tem mérito de menos para você achar que o amor que você entregou está além do que ela merece. Ninguém ama mais do que o outro merece. Por uma simples razão. Jesus de Nazaré nos amou no limite do nosso não merecimento. Ninguém merecia ser amado, a ponto do próprio Deus morrer a morte que era minha e sua, e mesmo assim, Jesus, sendo Deus, veio e pagou essa dívida de morte que era minha e sua. Mesmo sem você e eu merecemos qualquer coisa perto disso que Jesus entregou. Sendo Jesus a nossa referência, o apóstolo Paulo está dizendo: não existe régua para o amor que você tem que entregar para outra pessoa. Não coloque o amor que você tem para entregar numa planilha de Excel. Não fique contabilizando quanto seu marido ou sua esposa merece ser amado a partir do que eles fazem ou deixam de fazer. Porque o amor é uma dívida eterna. Sempre você vai ter que olhar para outra pessoa e enxergar na outra pessoa um depositário, alguém para quem você vai ter que entregar o amor. A Bíblia está dizendo: qualquer outro ser humano é alguém que, por expressar a imagem e a semelhança de Deus, precisa receber de você o amor na mesma intensidade de oferta e entrega voluntária que você recebeu de Deus. Ninguém consegue pagar a dívida do amor. Essa é a primeira característica que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui na palavra. Você deve, para qualquer pessoa, independente do que aconteça, do que ela tenha feito, você deve a essa pessoa a oportunidade dela se sentir amada. Acabou. Não importa o que aconteceu, o que ela fez, como ela fez, ela precisa da oportunidade de receber da sua parte a expressão do amor eterno de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é a primeira coisa que a palavra está ensinando para nós. E aí tem uma segunda característica no amor. Por que o amor é uma dívida impagável? Por que o amor é um fluxo constante que você tem que deixar ser gerado do seu coração? Por um segundo motivo: amar não produz efeito colateral. Você nunca vai ter, presta atenção nisso, meu irmão, você nunca vai ter nenhum efeito colateral por ter amado alguém. O melhor remédio que você possa tomar para alguma dor que você tem, algum tratamento, todo remédio, se você olhar a bula, ele tem o que ali? Possível efeito colateral. Por melhor que seja o remédio, qualquer coisa boa que você possa extrair de uma medicação, vai ter ali na bula um possível efeito colateral, tantos por cento em tantas pessoas, etc. O amor não tem efeito colateral. Só que talvez você seja alguém que já ouviu outras pessoas dizendo assim, ó: ah, mas amar muito estraga. Você já ouviu isso assim ou não? Eu vou dizer para você: amar não estraga coisa nenhuma. São as pessoas que dizem isso que têm uma concepção completamente errada do que é amar. O amor não estraga ninguém. Amar demais não tem efeito colateral. A questão é que a gente confunde amor com controle. E aí você acha que controlar representa um gesto de amor da sua parte. Quando você confunde amor com controle, aí sim, isso estraga. Porque você está travestindo o amor da sua intenção de querer controlar a pessoa, a situação, o filho, o marido, a casa, o trabalho, o que quer que seja, com o pretexto de dizer: eu quero o bem dessa pessoa. Mas no fundo você só quer a segurança, a falsa sensação de uma segurança que vem da ideia de que você pode controlar a outra pessoa.
Controle não é amor. Se você tenta controlar, você não está amando, você só está fazendo com que a identidade da outra pessoa esteja sempre atrelada a você. Muitos relacionamentos são tóxicos, usando a palavra que também é uma palavra da moda, porque a pessoa faz com que seu companheiro ou companheira nunca desenvolva a identidade que ela tem por si só. Sempre cria algo que faça com que a pessoa só se reconheça como alguém com identidade se estiver atrelada a ela. Isso não é amor. Isso é manipulação, é controle, é qualquer coisa. Isso sim estraga. O amor não estraga ninguém. O amor não tem efeito colateral. O amor não tem efeito colateral nenhum, meu irmão. Nenhum. Inclusive, uma vez eu vi um vídeo de um pai que ele sentava com o filho ali, o filho devia ter uns 9, 10 anos. No fim do dia, ele fazia uma contabilidade com o filho. Arrumou a cama, 50 centavos. Arrumou a mochila, mais 50 centavos. Lavou a louça, R$1. Ele ia contabilizando tudo que o menino fez na casa e pagava o menino pelo que ele fez. E aí nesse mesmo vídeo o menino tinha pegado um dinheiro emprestado, que ele queria comer alguma coisa na cantina da escola, não sei o quê. Aí o pai ia dar o dinheiro e descontou o que ele pegou emprestado. E nesse vídeo o pai disse que é uma rotina constante. Tudo que o filho faz, ele é remunerado. E aí você vê nos comentários, a maioria das pessoas dizendo: olha que exemplo de pai, olha que boa educação. Meu irmão, boa educação nada. Num mundo capitalista como o nosso, uma atitude como desse pai está transmitindo para esse menino uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que isso transmite? Ele está ensinando que nesse mundo capitalista, nem a família se salva de valer o quanto alguém pode pagar. Nem dentro da sua casa ele está ensinando para o filho. Você vai se livrar de um pensamento de que as relações só valem o quanto você pode se beneficiar dela. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Porque é família, não é emprego. Fazer isso com o filho, você pode remunerar o seu filho, mas fazer ele entender que qualquer coisa dentro de casa só pode ser feita porque ele vai receber uma recompensa financeira, é tirar dessa criança que vai se tornar um adolescente e que vai se tornar um adulto e que vai se tornar um pai de uma família, é tirar dele a consciência de responsabilidade por ser família. A responsabilidade por ser família, ela é algo que se faz pela consciência de amor, de cuidado que eu tenho com a outra pessoa. Mas crescer com esse pensamento faz com que, por exemplo, um menino como esse ache que quando ele for adulto e quando ele se casar, só vai valer a pena ele ficar numa família onde ele apenas é bem recompensado. Uma família, uma esposa, filhos que não remuneram a altura do que ele imagina que merecia, não vale a pena. Daí você entra no Google e vê a quantidade de divórcios nas últimas 3 décadas. A curva é exponencial, porque conforme a gente vai evoluindo, a tecnologia vai aumentando, os recursos vão aumentando, as pessoas vão tendo a sensação de que elas precisam merecer cada vez mais, receberem a altura do que elas acham que precisam. E isso vai fragmentando as nossas relações. A nossa casa, o lugar onde a gente trabalha, a igreja. Não, irmãos. E isso leva a gente a um terceiro ponto e uma terceira característica do amor, que é o que Paulo diz no fim do versículo 8. Pois quem ama o próximo,
cumpre a lei. O que Paulo está dizendo aqui? Quem ama, cumpre. Não é, presta atenção, você não obedece à palavra de Deus para então merecer ser amado por Deus. E já que a gente está dizendo o óbvio e relembrando o óbvio, muitos lugares, muitas igrejas têm aprisionado as pessoas nessa ideia doentia e que traz medo no lugar do amor de Deus, achando que as pessoas precisam desenvolver um determinado comportamento para só então serem abençoadas por Deus. Se você não tem um determinado comportamento, você não pode ser abençoado por Deus. A palavra está dizendo o contrário. Primeiro você ama, e aí todo o seu comportamento vai ser apenas uma expressão da sua intenção de amar. Seja intencional na sua relação para amar a outra pessoa, e aí qualquer comportamento seu vai ser sempre uma expressão da sua intenção de amar. Não vai ter erro, meu irmão. Muitas vezes a gente quer garantir as coisas pelo comportamento, e a Bíblia está dizendo o contrário. Quando Jesus veio, você lê os evangelhos, os crentes da época, os fariseus, os mestres da lei, eles cumpriam a lei à risca, de uma maneira fria. Eles não cumpriam para amar, para garantir a integridade física, mental, espiritual da outra pessoa. Eles cumpriam a lei para dizer: eu tenho maior crédito com Deus do que você. Por isso um dia Jesus falou para esses mesmos que eram os judeus, os crentes da época: vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem, porque a vida de vocês é um mero teatro religioso. Vocês não amam. A vida de vocês, as atitudes de vocês não representam uma expressão de quem quer entregar o amor que flui de Deus através de você. Isso é um mero cumprimento da lei, irmãos. E isso vai trazendo malefícios incontáveis, se a gente não para rever isso na nossa maneira de ser, na nossa maneira de ser igreja, na nossa maneira de cuidar dos nossos filhos. Por exemplo, um exemplo claro de como às vezes a gente age pensando na lei de forma fria, é, por exemplo, achar que esse endereço, Avenida Deputado Castro de Carvalho, número 300, Igreja Batista Betel, esse endereço é a casa de Deus. Não é a casa de Deus aqui, irmãos. No Antigo Testamento tinha templo, tinha até a tenda, aí sim, ali era um marco, um referencial absoluto da presença de Deus. Deus não se manifestava em outro lugar, fora do arraial, fora do templo. Antigo Testamento. Jesus vem, está na sua Bíblia, dizendo que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. O rasgar do véu do templo é algo que a gente precisa se lembrar. Isso significa que o templo, o endereço físico, já não comporta mais a presença de Deus. Deus não tem casa com CEP. Essa é a casa de Deus por um motivo, que você está aqui, meu irmão. Porque Paulo vai dizer para nós que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. Agora Deus habita no coração humano. Essa é a casa de Deus, porque você está aqui e eu estou aqui com você. Se a gente sai daqui e vai fazer o culto no terreno do outro lado da rua, lá é a casa de Deus. Mas às vezes a gente tem uma visão completamente religiosa de achar que o prédio é a casa de Deus. E sabe onde isso às vezes causa problema? Nas crianças. Porque eu cresci numa igreja onde eu ouvia dos diáconos, e daí que eu entendi aquele versículo que fala assim: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Que eu era uma criança que dava muito trabalho para os diáconos.
E aí o que eu lembro de ouvir 30 anos atrás era sempre frases do tipo: se comporta, porque aqui é a casa de Deus. E aí, se eu trago para a criança esse viés do medo, ó, aqui é a casa de Deus, então vê lá como você vai se comportar, hein? Isso faz com que essa criança, lá na frente, se canse desse negócio de igreja, porque ela cresceu num ambiente onde estar ali era motivo de repressão e de medo. Eu nunca me desviei, está tudo certo, estou aqui, mas eu tive que ressignificar muita coisa na minha vida, do formato religioso no qual eu cresci. Para eu estar aqui hoje, eu precisei ressignificar muita coisa, sem precisar sair, questionar, entender e assumir a responsabilidade de fazer diferente do que eu recebi como criança. Porque se a gente dá, e aqui você sabe que é um lugar, essa nossa igreja local, é um lugar onde as crianças sempre ficam muito à vontade. Os professores receberam treinamento para trabalhar com o autismo, a gente tem essa preocupação de acolher as crianças. Nós temos a tranquilidade de ter criança, você vê que tem criança no palco o tempo inteiro, tem criança correndo para cá, correndo para lá, sabe por quê, meu irmão? Porque a casa de Deus somos nós. E isso significa que igreja não é um lugar que você frequenta, igreja é quem você é em família. Essa igreja Batista Betel é a família de Deus na cidade de Poá, nesse endereço. Igreja é quem nós somos e não um lugar que a gente frequenta. Isso é transformador, irmãos. Isso salva os seus filhos quando eles se tornarem adultos. Porque se eu entendo que a igreja não é um lugar que eu frequento, eu fico tranquilo, porque aqui não precisa ter regulamentação social. As crianças são livres. Se elas quiserem correr, elas correm. Se elas quiserem, no momento do louvor, ficar aqui em cima, elas ficam. Se elas quiserem ficar aqui embaixo, elas ficam. Se elas quiserem tomar um café lá, elas tomam. Se elas quiserem tomar ali, elas tomam. Aqui é tranquilo. Sabe por quê? Porque igreja é família. E sabe um lugar, eu vou te falar um lugar que é bagunça. Sua casa, quando tem reunião de família, é ou não é? Ou na sua casa, quando tem reunião de família, você senta todo mundo e cada um recebe a senha do horário que vai falar, é isso? Sua ceia de Natal é desse jeito, meu irmão? Se a sua família é desorganizada, significa que ali existe afeto e reconhecimento, porque ninguém tem o constrangimento de falar alto, de fazer barulho. Reunião de família, irmão, você está sentado na mesa, você está conversando com o outro desse lado e as outras duas pessoas estão desse lado, as conversas tudo se cruzando, um tentando falar mais alto que o outro, aquela bagunça, ao invés de as duas sentarem um perto do outro, não, é bagunça, irmãos, família é bagunça, é desorganização, a desorganização revela afeto. Se a gente não presta atenção nisso, irmãos, sabe qual que é a diferença entre você frequentar a igreja e ser igreja? É que se você é a igreja, isso aqui é sua família. Se você só frequenta a igreja, isso aqui é o pior coletivo que você pode experimentar. O pior coletivo. Sabe um coletivo que é muito organizado, que é bem estruturado, bem sinalizado? Shopping em época de Natal. Quem gosta de ir no shopping em época de Natal? Alguém gosta? Não, de gostar, de falar assim, ó, eu quero ficar 15 minutos para achar vaga para estacionar o carro, na loja eu quero ficar mais 40 minutos para pagar. Alguém gosta disso, irmão? Alguém gosta de falar assim, não, tenho prazer, não vejo a hora de chegar dezembro para eu perder 4 horas dentro de uma loja. Ninguém gosta. Sabe por que você não gosta de shopping cheio? E o shopping é um coletivo, é ou não é? Está cheio de gente. Shopping é um lugar que você é ou é um lugar que você frequenta? Você frequenta. E presta atenção. O shopping, quando está lotado, te incomoda por um motivo. Porque as outras pessoas estão te atrapalhando
de alcançar o seu próprio objetivo. O shopping cheio faz com que você demore mais para achar a vaga, para pagar, para comer. E há um lugar limpo, sinalizado, tudo organizado. Você tem praça de alimentação, você tem lugar para comer, você tem fila. Encontro de família é bagunça. Mas não é bagunça pejorativa, irmãos. É a desorganização que revela que ninguém ali precisa se constranger, porque se sente amado. Essa é a igreja de Jesus. É o lugar onde ninguém precisa se constranger, porque aqui relembra o óbvio. Todo mundo deve amor a todo mundo. Você não frequenta a igreja, você é a igreja de Jesus. Família bagunçada, comércio é arrumado. Não esqueça disso, meu irmão. O comércio é arrumado, a família é bagunçada. Porque a lei não está no comportamento, não é no frequentar do culto, não é em orar 7 horas por dia. Porque o comportamento, ele pode ser uma expressão do interesse da pessoa. Lembra que Jesus falou dos fariseus? Esses oram com a mão levantada no meio da praça, porque eles amam a oração, porque eles amam abençoar as pessoas? Não, porque eles querem o quê? Aparecer. Jesus, está na sua Bíblia isso, irmãos. Jesus está falando de crentes, de religiosos, que usam o comportamento religioso para se aparecer. Não é expressão nenhuma de amor, é um interesse de status social, religioso. Porque o comportamento não garante nada. Qualquer um pode se comportar de qualquer jeito, se acha que vai tirar algum benefício disso. E aí, você não é melhor do que um cachorro. Um cachorro, meu irmão. Lá em casa a gente tem um cachorro, um floquinho, um maltês desse tamanho. Se eu disser para ele rodar, ele roda. Ele roda. Quem já foi em casa sabe. Se eu falar para ele sentar, ele senta. Se eu falar para ele deitar, ele deita. Se eu falar para ele ficar de pé, ele fica. Eu treinei ele 6 anos atrás com um pedaço de banana. E ele faz tudo isso até hoje. Tanto que de manhã eu vou tomar o café, ele ouve eu tirar a banana do caixa, ele já sai correndo lá do quarto e vem, só de ouvir. E às vezes ele vem, ele já sai rodando, né? Eu nem falo roda, ele já começa a fazer todos os truques que ele aprendeu, porque ele vai ganhar o quê? A banana. Se você se comporta só por se comportar religiosamente, meu irmão, você é tão bom quanto um cachorro adestrado, que tem um comportamento para receber o prêmio. O meu cachorro não roda porque ele me ama, ele fala, eu quero agradar o meu dono, ele é maravilhoso, eu amo esse dono, eu vou fazer esse truque aqui. Não, ele roda porque desde 2020 ele ganha um pedaço de comida quando ele roda, ele não está nem aí para mim, ele quer encher a barriga dele. Alguém está entendendo isso ou não, irmão? Um filho de Deus não age por agir, precisa expressar no seu comportamento a intenção de amar o seu irmão. É isso. É simples desse jeito. Só que aí vem o versículo 9 para a gente ir encerrando. Aí você vem no versículo 9 e você fala, tá bom, Samuel, mas existem mandamentos. Ainda assim, a Bíblia é um livro de mandamento, e o apóstolo Paulo mesmo está fazendo uma listinha ali de alguns. E aí no versículo 9 ele fala, pois estes mandamentos, tem mandamento na história. Não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. E qualquer outro mandamento
Veja que ele nem faz questão de dar uma lista detalhada. Ele começa com 4, 5 e fala, ó, e todo o resto aí que você já sabe, que não faz a menor diferença de qual é o mandamento que eu vou falar. Esses mandamentos e qualquer outro que houver, todos se resumem nesta palavra. 2 pontos. Ame o seu próximo como você mesmo. Os mandamentos continuam ali existindo. A questão é o espírito por trás do mandamento. Não é obedecer a Deus, a Bíblia, por obedecer. Porque aí você vai cair no erro de achar que a sua obediência vai te dar um prêmio, igual um cachorro adestrado. Ou você pode achar que a sua obediência vai evitar que você seja prejudicado por Deus. Aí você não tem um Deus que te ama, você tem um Deus de quem você tem medo. Porque se eu pisar na bola, esse Deus vai me prejudicar, eu tenho que andar na linha. Nada disso serve se não for uma expressão do amor que a gente já recebeu. Sua capacidade de ser bom o suficiente não está no seu comportamento, está na fé que você tem de que Cristo Jesus na cruz pagou todo o preço da sua incapacidade de ser bom o suficiente. Nossa incapacidade de atendermos ao padrão de Deus foi resolvido na cruz. Na cruz você é perdoado da sua incapacidade de ser bom, e na cruz você descobre um amor que passa a te transformar todos os dias na pessoa que você deve ser. Mas enquanto você não se torna a pessoa que você deve ser, não é o seu comportamento que vai garantir o favor de Deus. Você já foi amado na cruz. Acabou. Todo mandamento se resume em amar a partir do amor que você já recebeu de Deus. E ele começa a dar essa lista. E ele começa dizendo: não adultere. Porque adulterar é tratar a pessoa com quem você tem um compromisso como um objeto que não está mais atendendo a sua expectativa e nem te satisfazendo. Pessoa com quem eu casei não está me satisfazendo, então eu vou trocar de objeto, como alguém que troca de carro, troca de talher, troca de jogo de copo, troca de prato, troca de roupa. Não está me servindo mais, eu troco. Paulo usa esse como o primeiro exemplo de mandamento. É por isso, irmãos, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre com quem elas vão casar. Com quem eu caso? Com a loira ou com a morena? Com a ruiva? E o sonho das pessoas é ter certeza de que você vai casar com a pessoa certa. E o sonho de quem está prestes a casar ou quer namorar é não errar. E queria que aparecesse um anjo do céu e apontasse um dedo com um laser na testa da pessoa que você tem que casar. Era mais fácil ou não era? Mas Deus não trabalha com o que é mais fácil, Deus trabalha com o que é eterno. E aí Deus não vai te dizer, case com a loira ou com a morena, com esse ou com aquele. Deus vai te orientar. E quando Deus te orienta, Ele vai fazer você pensar: eu vou me casar, não apenas para resolver o meu problema de estar sozinho. Se eu vou casar só para não ficar para titio, para titia, para não ficar sozinho, então se prepara para fazer a pior escolha, correr o risco de fazer a pior escolha da sua vida. Você se casa não para resolver o problema da solidão, você se casa para formar uma pessoa só com um propósito. Um homem e uma mulher, quando se casam, dois indivíduos se tornam uma pessoa. Não são duas pessoas que se casam, são dois indivíduos que se tornam uma pessoa.
Dá para entender isso, não dá? Tanto que quando você convive muitos anos com duas pessoas casadas, que não estão mais casadas, você depois encontra separadamente, dá a sensação de que não é a mesma pessoa, porque você conheceu a pessoa da relação. Porque o casamento é isso. São dois indivíduos que formam uma pessoa com um propósito. Isso, meu irmão, muda absolutamente toda a referência de qualquer escolha. Porque aí eu não me caso para resolver o problema da minha solidão. Eu me caso com alguém que vai ser a revelação do propósito de Deus na minha vida. E que vai ser alguém na vida de quem eu vou poder revelar os propósitos de Deus. Amém? E às vezes você casou, já está casado, e você casou para resolver o problema da solidão, por qualquer outro motivo pessoal, mas nessa manhã talvez Deus esteja regulando, ajustando relacionamentos daqui para você redescobrir a beleza de estar casado com alguém que num primeiro momento foi para resolver o seu problema de solidão, mas que nesse momento está sendo chamado por Deus para cumprir um propósito eterno com você. Isso salva casamento, irmão. Não é livro de 5 métodos não sei o que, não é faça isso para agradar seu marido, ou isso para agradar sua esposa, não é. É descobrir o propósito eterno quando você, que é um indivíduo, se junta com outro indivíduo e formam uma pessoa. Aí, essa é uma expressão de amor tão profunda que ninguém vai precisar não adulterar só por medo da lei. Você não vai querer adulterar, porque essa pessoa com quem você está não é um objeto que te satisfaz, é alguém que representa a imagem e semelhança de Deus para você cumprir o seu propósito eterno com ela. Olha a diferença. Estar com alguém com quem eu cumpro um propósito eterno não abre margem para eu querer me satisfazer em outra pessoa. Eu nem preciso ter medo da lei, não adulterar só porque está escrito. Eu me transformo em alguém que não precisa fazer isso. É um propósito. Os filhos. Esses dias a Dani chegou lá em casa e começou a conversar com as crianças e ela falou: vocês sabiam? Sabe por que eu e seu pai casamos? Para vocês nascerem. É por causa de vocês que a gente é casado. E é isso, irmãos. Os filhos são a semente que comprovam dois indivíduos que se tornam uma pessoa, que deixam um legado eterno no mundo. Não é sobre curar a solidão, é sobre viver um propósito eterno com alguém. E ele estende isso para todo o resto: matar, cobiçar, roubar. Os mandamentos não são leis frias, é o que Paulo está dizendo. Porque se a gente deposita na outra pessoa, se a gente terceiriza para outra pessoa a responsabilidade dela nos suprir, você vai querer matar. Quantos crimes tem por aí, irmãos? Não de bandido, mas de gente, crimes amorosos, feminicídios, porque o homem achou que a mulher era propriedade dele. O homem achou que a mulher era sua posse, e aí ele mata a mulher que ele jurava que amava, que 3 dias atrás ele mandou um WhatsApp dizendo te amo, e é capaz de matar essa mulher. Por quê? Porque não ama. Ele coisificou a mulher, e se ele vê um mínimo risco daquela mulher não o atender mais, sendo sua propriedade, ele é capaz de matar. Às vezes não vai nem matar literalmente, mas tem muitos relacionamentos que vão necrosando, porque o diálogo já está ferindo, matando, desconfigurando a pessoa. E ninguém é posse de ninguém para suprir a própria carência. Sabe onde começou essa confusão, irmãos? Em Gênesis. Quando Adão e Eva comem o fruto que não deviam comer,
e Deus aparece. Você lembra o que Adão falou? Qual que é a frase de Adão? Uma frase muito famosa. Deus chega para Adão e fala: o que foi que você fez? Como é que ele põe a culpa na mulher? Foi a mulher que o Senhor me... Quando foi que Deus disse: essa é a mulher que eu estou te dando, é sua propriedade? Em nenhum momento Deus falou isso. Deus tirou a mulher como parte do próprio Adão para construírem uma pessoa com propósito. No momento em que o pecado entra, Adão distorce toda a sua identidade em relação à mulher. Ela é minha propriedade, foi a mulher que o Senhor me deu. A propriedade que o Senhor me deu não está me atendendo ao ponto de desgraçar com tudo. E Deus nunca disse que deu Eva para Adão, mas ele achou. Olha, irmãos, como isso é uma semente de natureza que está na mentalidade da nossa sociedade há milênios. Adão achou que Eva era sua propriedade, a mulher que o Senhor me deu. Deus nunca falou isso. E se a palavra de Deus não transformar o nosso coração, a gente vai sempre achar que o marido, a esposa são propriedades que precisam nos atender na medida da nossa carência. Não, irmão. Troque a sua carência pela consciência daquilo que Deus já deu a você. Deus já te deu muitas coisas. Se você olhar para as que você acha que te faltam e não olhar para aquelas que você já recebeu de Deus, você vai viver aos trancos e barrancos a sua vida, a sua relação. Olha para o Evangelho, porque aí a gente pode lembrar que o que Paulo está dizendo, ele fala a partir do que Jesus falou primeiro. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Agora é Jesus dizendo diretamente: eu lhes dou um novo mandamento. É um novo mandamento, não porque Jesus está reescrevendo o livro de Levíticos, não. Não é que o mandamento, a letra é nova. O que é nova é a forma de você compreender o que está escrito. Meu irmão, não seja orgulhoso ou orgulhosa achando que você só pode entender a palavra do jeito que você aprendeu antes e nunca pode ser diferente. Jesus o tempo inteiro está nos chamando para renovar o nosso conhecimento daquilo que você já entendeu antes. Você entendeu, agora Deus quer que você conheça. Você entendeu de um jeito, agora Jesus está dizendo, tem uma nova forma de você olhar para isso, que vai te transformar. Um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Presta atenção que é Jesus falando, irmãos. Vai deixando já o Espírito de Deus e ministrando no seu coração essa palavra. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Você quer um mundo melhor? Você quer uma sociedade melhor? Você quer que as pessoas conheçam a Deus para ser melhores? Você quer um mundo estável? Para as pessoas conhecerem a Deus e a sociedade se tornar melhor. Jesus está falando que só tem um jeito. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, que vocês têm uma referência, que existe um Deus, se vocês tiverem amor uns pelos outros. De vez em quando o óbvio precisa ser dito, meus irmãos, mas nessa manhã eu acho que vai além. Nessa manhã o Espírito de Deus está nos lembrando que o óbvio
mais do que ser dito, precisa ser vivido. Ame. E todo o resto vai ser a melhor experiência que você pode desfrutar. Não controle, não tente controlar, não haja com medo de Deus. Ame na medida em que você já foi amado.